Ok, estamos fazendo um repeteco, mas é só o começo. Eu estava falando justamente de fogo, sobre fogo, porque tem muitas coisas na palavra de Deus, nas Escrituras, que muito pouca gente entende o significado. Quando João Batista estava lá no deserto, batizando no Rio Jordão, ele disse algo muito importante. Ele falou: eu batizo com água, mas vem aquele após mim, que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que ele estava querendo dizer? Que fogo é esse? Esse fogo se refere à santidade de Deus. Na maioria das menções nas Escrituras que fala sobre fogo, está falando da santidade de Deus. Agora veja bem, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então ele não podia se manifestar pessoalmente aqui, porque as pessoas não suportariam. Porque todas estão em pecado, somos pecadores. Agora olha só uma coisa, como que ele se manifestou lá na Antiga Aliança? Por exemplo, quando Moisés estava no cume do Monte Sinai, e de repente ele viu uma estranha visão, o anjo do Senhor se manifestou na sarça ardente, cujo fogo não consumia a sarça. E aquilo era projetado adiante de Moisés, ele não tinha visto ainda de frente. E ele falou: eu vou me virar para ver essa estranha visão. Ele falou com ele mesmo. Mas conforme ele foi virando, Deus disse assim, Moisés bradou. Deus não falou mansamente, não falou sussurrando. A palavra diz que Deus bradou no meio da sarça: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. E tirar as sandálias para Moisés significava o seguinte: ele tinha caminhado no Egito, e aquilo implicava que ele tinha que tirar os caminhos do Egito debaixo dos pés dele. E aí ele pôde se virar, e Deus falou com ele pelo meio da sarça ardente que não se consumia. Era o fogo da santidade de Deus. Agora, Deus também falou ao povo por meio do fogo. A palavra diz lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 23, que ele falou no meio de um fogo ardente as palavras que Moisés teria que transmitir ao povo. Agora, Moisés tinha uma preparação especial da parte do próprio Deus para falar com Deus pessoalmente, e não Deus falando diretamente ao povo. Agora, quando Deus se manifestou novamente no cume do Monte Sinai, diz que o monte tremia. Isso está lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 18, diz que o monte tremia, tinha clangor de buzina, e o povo ficou de longe e teve muito medo, e disse assim: Moisés, fala você com ele, nós não poderemos suportar, porque, como eu falo de novo, era o fogo da santidade de Deus. Agora vamos dar um pulinho no Novo Testamento, depois da nova aliança, que foi por meio do sangue de Jesus. Deus teve que mandar um homem, ou seja, teve que nascer um homem aqui, no ventre de uma mulher. Deus plantou o sêmen em Cristo, no ventre desta mulher. Então, Jesus nasceu sem pecado, porque Deus ia precisar de um corpo aqui, para que este corpo pudesse levar os pecados da humanidade, e, mediante essa salvação, Jesus se tornaria o mediador de uma nova aliança. Agora, Jesus se tornando o mediador, Deus não precisaria descer pessoalmente. Como eu já falei, de fato ele nem poderia fazer isso, porque o fogo da sua santidade, da sua glória, nos destruiria se não houvesse a mediação de Cristo. Olha que tremendo isso, amados. Por isso que diz lá, em 1 Coríntios 3, versículo 13, que este mesmo fogo da glória de Deus, que hoje está em nós, por causa de Cristo, por causa dessa mediação, nós temos esse fogo em nós por meio do Espírito Santo, que está em nós, que Jesus enviou quando ele chegou lá nos céus. Ele enviou o Espírito Santo cumprindo a promessa que tinha feito da parte do Pai, que enviaria o Espírito Santo. Ele enviou, e hoje este fogo está em nós. Você pode reparar que quando se manifesta um demônio e você vai lá para expulsá-lo, como você está no fogo da glória, o demônio já começa a se manifestar e começa a ficar em tormento, porque ele não suporta esse fogo, que é o fogo da santidade de Deus. Agora, antes de eu ir lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, o que aconteceu com Lúcifer, que era Lúcifer, o portador de luz, depois se tornou Satanás, que foi despojado da glória de Deus.
Lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 14, diz que ele andava entre as pedras afogueadas. Pedras que pegavam fogo. Que fogo era esse? Era o fogo da santidade de Deus. E Deus o fez perfeito. Fez como um querubim perfeito. Mas só que, de repente, achou-se iniquidade nele. Multidão de iniquidade. E diz no versículo 18, no mesmo capítulo de Ezequiel 28, que Deus falou assim: vou tirar um fogo do meio de ti, que era o próprio fogo de Deus, e vou te destruir. Olha só, o mesmo fogo que manifesta a glória é o mesmo fogo que destrói. Porque a partir do momento em que Lúcifer foi iníquo, ele não pôde mais suportar o fogo da santidade de Deus. O próprio fogo da santidade de Deus o destruiu. Isso é fantástico. Por isso que diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, que o fogo de Deus vai manifestar as nossas obras. O fogo vai apresentar. Porque se a obra for palha, se a obra não for uma obra adequada, não for como ouro, como prata, como pedras preciosas, diz que essas obras vão ser queimadas pelo mesmo fogo da santidade de Deus. Diz lá isso. Então, amados, são as boas obras que nós vamos apresentar diante de Deus, e este fogo não vai nos destruir, porque essas obras serão boas, então. Amém? Agora, eu quero adiantar rapidamente o assunto, porque parece que eu tenho pouco tempo. Veja bem uma coisa, quando fala de fogo lá na Bíblia, quando veio o Espírito Santo, isso está lá em Atos capítulo 2, versículo 3, diz que veio línguas repartidas como de fogo. Então, as pessoas que tinham visão, viram fogo, viram línguas como de fogo, parecendo serpentes, né? Sim, línguas como de fogo. Era o fogo da santidade de Deus, o fogo da glória de Deus, que estava chegando ali naquele momento. Esse mesmo fogo pelo qual eu estou falando para você aí. Se você está cheio do Espírito Santo, significa que você está em santidade. Você está no fogo de Deus. E quanto mais o homem tiver santidade de Deus nele, ou andar em santidade, mais autoridade ele vai ter. Mais poder de Deus vai ter na vida dele. Assim como os demônios se manifestavam quando Jesus ia chegando perto do endemoniado. Eles já gritavam: eu bem sei quem tu és, o santo de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo. Eles já ficavam em tormento por causa do fogo que estava em Jesus. Olha, isso é fantástico, gente. Se você começar a entender isso, você vai querer ser cada vez mais santo. Agora, vamos direto lá em Hebreus capítulo 12, começando no 26, diz que mais uma vez Deus vai abalar os céus e a terra com o fogo dele. Porque depois que a igreja sair daqui, a igreja santa, a igreja que tem fogo, a igreja que tem santidade, essa que vai ser retirada, vai começar o fogo de Deus da ira, vai começar o fogo do juízo de Deus. Então muita gente não vai suportar. Agora, ele diz lá que mais uma vez vai abalar o céu e a terra, porque ele já tinha abalado no tempo do dilúvio. Agora, esse segundo abalo vai ser depois que a igreja, como eu falei, for retirada. E então vai ter um abalo nos céus e na terra. E diz assim: as coisas abaláveis, tudo que é abalável, tudo que é matéria, tudo que é pecado, tudo que é coisa ruim, tudo que é coisas visíveis, diz que elas vão ser removidas porque elas são abaláveis. Mas há um reino que é inabalável, para ficar justamente aquilo que é inabalável. E o inabalável é o reino de Deus e está dentro de você. Aí diz, para terminar, no versículo 29, pois Deus é fogo consumidor. O mesmo fogo que manifesta a glória é o mesmo fogo que consome. Não tem dois fogos, é o mesmo fogo. Agora, olha só uma coisa. Deus criou o inferno, Deus mesmo criou o inferno para Satanás e seus anjos, amados do céu. É o mesmo fogo da glória pelo qual foi construído o inferno, porque Satanás não suporta esse fogo. É para onde vai muita gente, Satanás e seus anjos, que vão ficar ardendo, vão ficar queimando, vão ficar em tormentos, por causa da iniquidade. Amados, eu quero o fogo da glória de Deus, mas eu quero ser santo, para que eu tenha cada vez mais autoridade. Você também busque isso na sua vida, em nome
de Jesus. Essa mensagem que eu tenho para te dizer. Eu não tenho mais tempo, mas eu vou, no meio do caminho aí, eu vou estar ministrando mais algumas palavras, amém? Deus abençoe a sua vida com esta palavra.